Bom, vamos lá. Primeiramente, eu quero dar boa noite a todos. Hoje estamos num portal muito especial, que é um portal de encerramento de ciclo. Quem tiver curiosidade de saber, na numerologia, nós temos pela data de nascimento a numeração de 1 a 9. E isso corresponde também ao nosso ciclo, que acredita que de 9 em 9 anos nós vivemos ciclos diferentes. Mas, durante a nossa jornada, durante a nossa vida, e até por conta da minha formação, eu vou observando que a gente vai carregando muitas coisas pelo caminho. Todas as nossas vivências, todas as nossas experiências, elas trazem para nós uma bagagem. E nós vamos ficando com marcas, bloqueios, situações que vão nos trazendo, que vão se aglomerando, se acoplando a nós. Então, quando se fala, né, da casca de cebola, que a gente tem muitas camadas, nós estamos falando sobre isso. Vamos dizer que na origem da nossa primeira encarnação, nós tivemos algumas vivências, e essas vivências foram se agregando às segundas, às terceiras, às quartas, e às outras tantas que a gente vai vivendo no decorrer da nossa vida, da nossa experiência. Então, tudo numa dimensão muito maior do que a gente pensa. Boa noite, Sônia, bem-vindo. Tudo numa dimensão muito maior do que a gente pensa, reverbera. E reverbera na nossa história, reverbera no nosso campo. Então, a gente acabou, né, de terminar aqui uma constelação em que a gente viu, inclusive, isso, de quanto as marcas do passado vão freando atitudes nossas, em que a nossa consciência muitas vezes quer ir para frente, quer soltar, mas a gente vai carregando várias experiências nas nossas encarnações e na nossa vida atual. Então, na nossa vida atual, a gente tem as nossas feridas, né, da criança interior, as crenças que a gente vai adquirindo com a nossa família, as fidelidades que a gente vai adquirindo com pai e mãe, o meio social que influencia com regras e situações que, às vezes, na nossa missão de alma, a gente veio burlar essas regras, mas a gente vai sendo colocado em caixinhas que vão nos rotulando e nos colocando dentro desses sistemas de como a sociedade funciona, sendo que todos nós, independente do ser humano, nós temos uma missão com todo. Independente se você é contador, se você é soldador, se você é padeiro, independente da profissão que a gente tem um compromisso com o nosso planeta, com a nossa sociedade e com o aprendizado de olhar o outro como a nós mesmos. Pode parecer algo como uma crença, mas que tudo à nossa volta é cocriação e espelhamento. Então, conforme a gente vai vivendo essas experiências, nós vamos aprendendo e co-criando a nossa realidade, a ponto de chegar num momento em que a gente está tão mergulhado nessas profundezas dos nossos emaranhamentos, vivências, bloqueios, que a gente não consegue mais submergir, que a gente não consegue mais se livrar dessas situações que já não nos servem mais. E esse portal, ele vem para isso. Esse portal é uma oportunidade da gente entregar as coisas que não nos cabem mais e que a gente acaba carregando por fidelidade, porque tem que ser, porque não aprendeu a fazer diferente. E uma das principais coisas que nos sabota
para que a gente seja diferente, para que a gente alcance a nossa felicidade, é a gente mesmo. Porque a gente já aprendeu uma fórmula. Sair dessa fórmula requer coragem, requer empoderamento, requer força interior, requer uma impulsão que é além do eu matéria. E para isso é muito importante que a gente perceba que a gente precisa estar conectado com a nossa alma, com a nossa moda, com o nosso eu superior, de alguma maneira, independente de religião, independente de fé, independente de espiritualidade, da gente buscar a nossa ressonância, a nossa vibração mais alta, a nossa vibração ressoando com o que a gente quer alcançar na nossa realidade. Então, assim, uma das coisas que eu gostaria que vocês escrevessem, eu pedi, né, para trazer papel, caneta, qual é a realidade que gostariam de estar nesse momento? O que o que de real, de concreto, vocês sabem dizer qual é a realidade que vocês gostariam de estar vivenciando hoje? E depois, uma reflexão sobre o que eu preciso soltar, desapegar para que essa realidade se torne presente. E aí eu vou dar um exemplo assim que é meu, né, pessoal. Eu passei por um contrato e que precisava ter uma pós-graduação. E na, na no Diário Oficial constava que só aceitaria o certificado. Só que eu nem li, eu só mandei as coisas, me inscrevi, que uma colega disse, porque eu sou terapeuta, mas as pessoas ainda acham que eu tenho que ser professora. Aí o salário era bom, a pessoa, não, faz a inscrição, a gente vai fazer junto, não sei o que eu fiz. E aí eu passei em quarto lugar. E eu falei, caramba, será que eu quero isso? Eu não sei se eu quero isso. Eu nem sei se eu quero trabalhar, será que eu vou ter paciência, eu vou trabalhar com criança, não sei o quê. E aí eu sempre trabalhei com contrato no estado, né, no município e tal. E aí eles não aceitaram a minha declaração, porque desde 2003 eu não fui buscar o meu certificado de pós-graduação. E eu não consegui entrar. É claro que foi uma autossabotagem, né? Porque eu ficava nessa, acho que eu não quero, acho que eu não quero. Mas um exemplo próprio disso em relação ao nosso passado é, gente, eu tive 21 anos para ir buscar esse certificado. E eu não fui. E aí chegou numa questão que eu precisaria dele, eu não tive. Como eu vou exigir do mundo que isso aconteça e que isso funcionasse se eu não fiz uma coisa mínima que eu precisava fazer? Então, muitas vezes a gente acusa, né, esse externo, só que está tudo dentro da gente. É a nossa responsabilidade. E não adianta eu ficar me lamentando porque eu não fui, porque eu não fiz, porque eu não aconteci. Passou. Simplesmente eu perdi essa oportunidade se eu quisesse essa oportunidade. E qual é a solução para isso? O que eu posso fazer com essa informação? O que eu posso fazer hoje para transformar isso ou remediar o que eu deixei de fazer? É ir lá tentar pegar esse certificado e deixar ele guardado aqui para uma próxima vez. Tomar vergonha, né? E fazer isso, caso eu ainda queira utilizar essa profissão. E assim é com as nossas vivências. Então, por exemplo, uma coisa, eu atendo muito, né, acesso a registro acástico, coisas de vidas passadas. Então, por exemplo, todos nós já morremos em algum momento. E nem sempre foi de uma maneira feliz, né? A gente sabe que a gente vive num mundo em que houveram situações que foram densas, doenças, assassinatos, e isso existe em todo o sistema, em várias pessoas, em várias situações que aconteceram. E são memórias trauma. Então, às vezes, a gente carrega hoje o medo da morte, por exemplo.
o medo de ser abandonada no relacionamento. Então, hoje, a gente pode já ir organizando aí nesse papel, na mente, o que vocês gostariam de entregar hoje, dentro desse portal. Eu estou falando tudo isso no intuito de ajudar, porque é, aqui a gente pode ter várias situações, né? Pessoas que querem encerrar ciclos de doença, ciclos de profissão, ciclos de relacionamento. E então a gente pode fazer um pouco de cada coisa. Eu vou fazer um pouco de cada coisa, eu não vou fazer nada específico só para relacionamento. Então eu vou deixar assim, cada um vai fazer a sua entrega. Nós estamos num campo coletivo. E assim, por exemplo, eu vou perguntar para vocês hoje, se vocês já tiveram alguma profissão anterior à que vocês têm hoje em relação ao trabalho, eu vou pedir para vocês escreverem essas profissões anteriores. Por quê? As profissões que a gente tem sucesso, já tivemos sucesso, podem estar atrapalhando a profissão que a gente tem atual, porque é uma fórmula que já deu certo. Então, o seu ego ele pode estar querendo te levar para que você volte àquela profissão antiga porque é seguro. E assim é no relacionamento também. Se a gente já tem uma marca, uma lembrança ou algo em relação, inclusive às nossas experiências de sucesso, elas podem estar bloqueando novas profissões. Eu já trabalhei, por exemplo, com bolos artísticos. Eu, na época da faculdade, monografia, e fiz monografia para várias pessoas. Gente, eu não suporto mais. Se alguém perguntar, e ainda às vezes aparece, ah, você pode fazer uma... Gente, eu não tenho mais estrutura para fazer uma coisa dessas que eu fazia com o pé nas costas. Só que aí o meu ego, ele pode estar me levando para essa parte tecnológica do passado e estar me influenciando hoje a continuar com esse tipo de profissão. Em relação a questões, por exemplo, bom, vamos dizer, doenças, situações que a gente tem hoje. As doenças, elas são uma forma de fazer com que a gente se direcione para as coisas que estamos deixando de olhar. Então, por exemplo, todo o nosso corpo, ele tem sintomas, regiões, né? Então, por exemplo, vamos dizer uma gastrite, que é no plexo solar. A gastrite está falando de situações que são mal digeridas, situações que a gente deixa de se colocar, falta de acreditar no nosso poder pessoal, inseguranças. Nós temos registros, memórias vinculadas a essa gastrite. E que quando a gente libera essas memórias, essa gastrite ela tende a melhorar, ainda que ela já tenha chegado no corpo físico. É necessário fazer o tratamento físico, mas é necessário despedir dessas coisas mal digeridas e alinhar. Então, o que que eu preciso fazer para que eu não fique com essas indigestões? É em você, não é no outro. Então, muitas vezes nós estamos não digerindo coisas que o outro está fazendo com a vida deles. E o olhar causa tão mal que a gente está ali na indigestão. E a gente que está ficando doente. Então, um dos pontos que eu trago é de olhar para você, que aí nesse ponto da digestão, não é de você estar não digerindo, mas de você estar querendo controlar situações que não pertencem a você. Então, soltar e desapegar do outro também faz parte da nossa cura. O que pertence ao outro é do outro, o que pertence a mim é meu. Então, muitas vezes, assim, nesses trabalhos, acontece da gente, eu gostaria que a minha família, que o meu marido, que meu filho fosse assim, fosse assado.
Mas eu peço que vocês olhem, eu gostaria de transformar em mim a maneira que eu olho para a minha família, a maneira que eu enxergo o que é uma perfeição familiar, como eu liberar a minha sensação de abandono em relação aos meus pais, a minha completude. Então, eu gostaria de liberar os meus ressentimentos de tudo que eu não tive, do que eu não recebi com os meus pais, para que hoje eu possa buscar dentro de mim essa resposta sem estar esperando ou julgando que o mundo me dê. Então, eu trago essas reflexões porque são experiências que acabam trazendo reverberações no nosso atual e que atrapalham o nosso ciclo, a nossa continuidade, a nossa felicidade. Então, outro ponto que vocês podem anotar, refletindo sobre o dia a dia, sobre as vivências de vocês, quais são as situações falha que vocês apontam que poderia ter sido diferente? Poderia ter sido diferente. Que aí, muitas vezes, esse poderia faz com que a gente não arrisque mais. Então, se houver alguma falha, que vocês, como eu disse, essa, né, dei o exemplo do certificado, mas uma falha pessoal em que vocês se julgam, também é bom dar uma listada sobre isso. Por exemplo, se eu tivesse passado na faculdade tal, hoje eu seria rica. Se eu tivesse ficado com aquele menino, eu não estava passando por esse relacionamento abusivo. E aí a pessoa fica no se eu tivesse e não olha para o que está vivendo agora. Então, entregar também esses se eu tivesse, se fosse, é importante. Outra questão, relacionamentos. Os relacionamentos, eles podem perpassar desde a professora que olhava para a gente de cara feia e fazia questão de nota baixa, ao nosso irmão que estava ali, né, às vezes espizinhando, trazendo alguma coisa, fazendo a gente não se perceber, não se enxergar, ou se subjugar a outras vontades que não a nossa, que isso pode estar vindo de muito longe, do relacionamento, da, dos ex-relacionamentos que a gente teve também, mesmo os relacionamentos que a gente fala assim, ah, não teve importância, eu já segui em frente, tô num casamento de 20 anos. Muitas vezes a energia do outro ainda pode estar reverberando sim na nossa. E as questões de grupos, os grupos sociais que a gente vive, que são crenças que a gente tem e que são crenças sociais que a gente vai acumulando. Então, por exemplo, grupos que você não faz mais parte e que você fez por muito tempo. Então, pode ser terreiros, igrejas, é, clube, um clube, um encontro social, o baile que você ia, alguma coisa em relação a grupo, nós também precisamos fazer divórcios energéticos em relação a esses grupos, para que a gente possa soltar as energias do que já veio, do que a gente já liberou, do que a gente já aprendeu. Então, agradecer e liberar a tudo isso. Então, eu peço que, né, quem sentir de ir tendo insights, vai anotando também. Porque são as nossas construções que trazem. A gente pensa assim: eu tenho a decisão das minhas escolhas, mas geralmente essas decisões elas estão repletas dessas influências. Então, vamos começar, não me estender muito. Eu vou fazer um trabalho ainda de identificação em relação a essas pessoas, a esses medos,
e a gente vai fluindo. Caso vocês precisem falar algo, vocês me digam, mas como funciona? Eu vou fazer uma conexão espiritual, né, de desdobramento, eu vou atuando pela tela mental, os mentores vão me guiando nas coisas que eu preciso falar e limpar, conforme for surgindo as experiências, e eu vou pedindo que vocês possam ir mentalizando. Nós temos esse poder de cocriação e o poder de liberação. Fazer de coração aberto, fazer com fé, é, colocar energia vital para que isso aconteça. Tudo isso pode ajudar muito para que vocês liberem. E mesmo que vocês não visualizem, que vocês não imaginem, ou que vocês tenham alguma dificuldade de visualização, isso vai estar acontecendo, porque nós estamos com a espiritualidade, a dimensão da consciência crística, realizando o trabalho junto com vocês, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Muitas vezes, gente, o que assusta não é o que a gente já fracassou, mas é o sucesso. Porque quando a gente tem sucesso, quando a gente tem prosperidade, muitas vezes a gente não vai corresponder à realidade que a gente tem hoje. Muitas vezes a gente não vai corresponder às pessoas com que a gente convive. Então, se eu fluir demais, eu posso me desvincular da minha realidade. Então, ter a coragem de se desvincular, de aceitar o que você é, e de que pode ser que você fique sozinho por um momento, pode ser a sua cura. Porque nós nunca estaremos sozinhos, porque nós vamos estar ressoando outras energias, então outras pessoas chegarão. Mas é um medo que a gente cria para nos limitar. E é a zona de conforto que o ego vai sempre tentar nos colocar de volta. Voltar para esse passado, voltar para o que já foi, para o que é confortável. E é a hora de liberar. Estamos aí no portal 9, vamos aproveitar, né? Botar uma musiquinha. Deixar bem baixinho só para fazer o clima. Vamos fechando os nossos olhos. Pode começar, gente? Tá todo mundo ok? Vamos lá, então. Vamos fechando os nossos olhos. Pedindo a dimensão da consciência crística que desde já se faça presente por nós. Pedindo licença aos nossos protetores, aos nossos anjos guias, mentores, toda a espiritualidade da dimensão da consciência crística do Hospital Bezerra de Menezes,
as equipes multidimensionais da dimensão da consciência crística. Vamos nos aconchegando, buscando uma posição confortável, dizendo à nossa mente consciente que estamos nos dando um momento de cura. Pedindo licença ao eu superior de cada pessoa que escolheu participar, pedindo licença aos guias, aos mentores, aos protetores de cada um. Vamos buscando a nossa respiração, inspirando pelo nariz, expirando pela boca. Inspirando pelo nariz. E expirando pela boca. E a cada respiração, nós vamos relaxando. Relaxando os nossos músculos da face. Relaxando o nosso pescoço. Relaxando ombros. Relaxando nossos pulmões. Relaxando nosso quadril, nossa coluna, relaxando pernas e pés. E a cada respiração, vamos nos sentindo mais conectados e relaxados. A cada respiração, 10 vezes mais sintonizados, relaxados, sentindo o nosso coronário se abrindo como uma flor de lótus. Receptivo para receber a energia da dimensão da consciência crística. Imagine essa energia branca cintilante entrando pelo topo da sua cabeça. Essa energia vai entrando, identificando e fazendo uma varredura de todas as energias negativas, desarmônicas e recolhendo. Chips, implantes, microchips vão sendo recolhidos pela luz branca cintilante. Formas sentimentos, formas pensamentos, trabalhando as glândulas pineal, endócrinas, nosso cerebelo, bulbo, lobos temporais, occipital, toda a parte cerebral, essa luz branca vai preenchendo. O timo, nosso cardíaco, laríngeo, permitindo que essa luz branca possa adentrar todas as memórias e órgãos do nosso corpo, vinculados a essas memórias. As memórias de tristeza, as memórias de humilhação, as memórias de rejeição, de abandono, de traição. Imagine a luz branca indo em cada parte do nosso ser, limpando e purificando. Essa luz branca vai chegando nas toxinas que são geradas pelo nosso corpo por essas desarmonias, entrando no fluxo sanguíneo, no sistema linfático, purificando. Vá sentindo essa luz branca passando
por todas essas partes, dos pés à cabeça, da cabeça aos pés. Aos seus pés vão surgindo as raízes, que te conectam com a terra. Vai atravessando as camadas de terra, as barreiras, passando pelo chakra da terra e atravessando para dentro do planeta, até o coração da grande força vital que dá vida a tudo no planeta Terra. E as suas raízes vão chegando nesse espaço sagrado. Sinta suas raízes abraçando esses fluidos e se nutrindo dessas energias. Essas energias vão ativando a força das suas raízes, refazendo as conexões, engrossando as ramificações. Algumas estão muito finas e vão se tornando mais grossas, mais preenchidas. Por todo o caminho de volta, até chegar ao chakra básico, entrando pelos pés e pernas até o chakra básico. Vamos dando esse comando, pedindo que esse fluido vital possa adentrar o nosso chakra básico, rodando em cor, tamanho, pulsação, ativando e equilibrando o nosso vermelho, a nossa capacidade de sobrevivência, alinhando e equilibrando em rotação, até chegar a 100% na quantidade necessária para cada pessoa individualmente, recebendo em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Subindo no chakra umbilical, ativando a cor laranja nos cordões de relacionamento. A cor laranja desde já vai desobstruindo as energias negativas dos relacionamentos. A cor laranja vai indo em todas as pontas dos cordões dos relacionamentos e nós podemos mentalizar pessoas. Aqui estamos ligadas a esses cordões, deixando que esse laranja vá até a origem desses cordões, até a outra ponta, liberando mágoas, ressentimentos, não perdão. Subindo também no nosso cordão umbilical, que nos liga à nossa mãe, às nossas ancestrais femininas. Intencione essa luz laranja indo a todas essas ancestrais, desobstruindo as dores do parto, das limitações criativas. O laranja vai limpando, limpando, limpando tudo agora. Vamos agradecendo pela vida que veio antes de nós, agradecendo pela nossa gestação, pelo nosso nascimento. Nós temos um cordão que nos liga à nossa gestação desde o momento em que fomos criados e gerados. E nós podemos irradiar essa luz laranja a todo o nosso desenvolvimento, até o aqui e agora, em nós mesmos. Respira.
Vamos subindo agora ao plexo solar, irradiando em luz amarela. A luz amarela, embaixo da nossa costela, vai equilibrando em cor, tamanho, rotação, liberando as inseguranças. Projeções futuras negativas que temos sobre nós vão sendo eliminadas, limpas, liberadas, devolvendo o nosso poder pessoal, nossa capacidade de realização em luz amarela, expandindo, 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 potencializando toda a falta em preenchimento. Vamos imaginar um grande sol nessa região, subindo no nosso cardíaco, rodando e se expandindo em luz verde, equilibrando o dar e receber, liberando memórias presas no nosso coração, desafetos, situações que não perdoamos. A luz verde vai limpando e purificando, jogando jatos e jatos no nosso cardíaco, até que ele se sinta totalmente limpo e purificado. O nosso laríngeo, na cor azul turquesa, vai liberando todas as falas excedidas, todo o silêncio exacerbado, indo no espaço-tempo, nas memórias negativas em que tivemos que nos calar, em que guardamos e engolimos sapo. Vamos jogando essa luz que vem das nossas raízes para limpar tudo isso do nosso chakra laríngeo, pedindo inclusive um raio laser para fazer essa desobstrução, jogando a cor azul turquesa. Essa cor azul turquesa, ela vem aparecendo para mim como liberação de emoção, como água. Vamos pedindo a essas elementais, as ondinas, que nos auxiliem a liberar essas mágoas presas, esses ressentimentos da nossa garganta, equilibrando a nossa tireoide, equilibrando os órgãos que tem próximo da nossa garganta. Nessa cor azul turquesa, rodando, se expandindo, se equilibrando, subindo ao nosso frontal, a cor azul índico, um azul bem escuro. Eu vou chamar aqui a guardião do mistério da fé, fazendo um círculo universal que roda para a direita e roda para a esquerda. Vai devolvendo no espaço-tempo todas essas energias desarmônicas, devolvendo cada coisa ao seu lugar. Rodando para a esquerda e para a direita, conforme a necessidade, devolvendo todas essas experiências que pertencem ao passado, devolvendo as experiências que pertencem ao futuro, chegando ao nosso coronário. A luz violeta vai sendo potencializada no nosso coronário como um grande disco na horizontal, que vai potencializando a luz violeta e se expandindo em toda essa dimensão de tudo e liberando tudo que nos impede de nos conectar com a nossa presença eu sou, com o nosso Cristo cósmico interno. Essa luz violeta vai criando esse disco, um disco solar, que vai se expandindo em tamanho, dimensão, rodando, rodando. Nós vamos nos projetando para fora do nosso corpo em consciência, subindo
para além da nossa residência, além do planeta Terra, atravessando as barreiras magnéticas, atravessando camadas claras e escuras, claras e escuras, claras e escuras, subindo por várias camadas coloridas, douradas, azuis, até que a gente chega numa camada branca, cintilante, onde a gente atravessa o portal. E nesse portal, o nosso eu superior está nos esperando, nos conectando conosco mesmo. Nós vamos nos encontrando com o nosso eu superior, nos acoplando a ele, pedindo que ele nos auxilie a desapegar, a soltar nessa energia desse portal de hoje, inclusive que nós não temos conhecimento do que seja bom para a gente. Nós podemos entregar na mão dele agora tudo que a gente mentalizou que nós gostaríamos de nos despedir. Imaginem uma folha com tudo escrito. E a nossa consciência se alinhando ao nosso eu superior. Invocando a fraternidade branca, os mestres ascensionados, vamos declarar as forças divinas que regem a lei do karma, nos colocando de coração aberto e com a mente serena, para que nos conectem com os guardiões do karma, não para desviar ou anular as consequências das nossas ações, mas para nos dar sabedoria para liberar tudo que já não nos serve mais. Pedindo que esses guardiões possam nesse momento ocorar esse trabalho, trazendo clareza para que enxerguemos as lições por trás das dificuldades que enfrentamos, coragem para assumirmos as responsabilidades dos nossos atos, perdão para todos aos quais causamos sofrimentos que nos fizeram sofrer, e capacidade de perdão a quem nos causou e sobre nós mesmos, pedindo nesse momento um círculo de luz à volta de cada pessoa. O comando Santa Ametista vai se fazendo presente, trazendo a luz violeta de transmutação, e nós vamos sendo desdobrados para o templo da liberdade da fraternidade branca. Chegando a esse templo, nós vamos subindo as escadas até um grande salão central, em que somos recebidos por esses mentores do raio violeta. No centro desse salão há um grande diamante da cor violeta. Esse diamante, frente à nossa presença, nós vamos nos colocando de frente para esse diamante, uma ao lado da outra, criando um grande círculo. E nesse diamante se abre um portal com o número 9. Nós olhamos para esse portal
Ele tem o poder de receber tudo o que nós precisamos liberar. Vamos respirando, percebendo esse grande diamante de luz violeta. E nesse momento intencionando e entregando, permitindo que essa luz possa se expandir inclusive ao nosso corpo, onde existem esses bloqueios, essas memórias, inclusive as desconhecidas. Intencione as suas despedidas. Pode ser uma fumaça cinzenta, um nó, um cordão energético que vai saindo de você e vai sendo absorvido por esse portal 9 da chama violeta. Eu me libero, diga eu me libero do ciclo, dos ciclos de repetições que não me servem mais. Eu me desapego com amor e gratidão de toda mágoa, bloqueio. Eu me libero de todo ressentimento, de todo medo, de toda crença limitante. Na velocidade da luz, vamos trazendo a nossa consciência agora de frente para esse portal dos relacionamentos em que nós desejamos fazer agora os divórcios energéticos, pedindo na velocidade da luz que essas pessoas possam, com a licença do eu superior de cada uma, ser intencionadas agora para dentro da chama violeta. Ex-relacionamentos, pessoas do nosso trabalho, conflitos, situações que ficaram mal resolvidas do nosso passado, que possa ir passando como um filme para dentro desse portal, recolhendo e dissolvendo todos os cordões energéticos vinculados a essas energias. Recolhendo inclusive do seu corpo chips, implantes, cordões. Você pode pedir para os mentores te emprestarem agora uma espada do raio violeta. E essa espada ela pode cortar esses cordões. Visualizem o cordão e cortem com a espada da chama violeta. Aproveitem para cortar também os cordões que estão vinculados à mente, permitindo que essa espada possa passar pelo mental, cortando, dissolvendo, eliminando todos os vínculos persistentes que nos impedem de chegar, de estar próximos da luz da nossa ressonância, da nossa abundância, transmutando do nosso cardíaco, fazendo um giro em todo o nosso corpo de todos esses cordões que podem ser quebrados, cortados e dissolvidos agora. Vamos intencionar também essas vivências do que nós já fomos no passado em relação aos trabalhos que não nos servem mais. Vamos limpar essas memórias das mortes desarmônicas, dos nossos desencarnes, dos traumas, dos bloqueios que possam passar na velocidade da luz para dentro desse portal. Nós vamos tomando consciência e liberando, tomando consciência e liberando, tomando consciência e liberando. Agradecendo a cada ser, pessoa ou lugar
que já estivemos. Vem aqui também aquele momento que muitas de nós mulheres já vivemos, de quando fomos queimadas em fogueiras, subjugadas pelo contato da natureza, utilizando magias, utilizando fórmulas da natureza. Essas dores também podem ser entregues ao fogo violeta agora. Vamos entregar também as nossas máscaras que não nos servem mais. Máscaras de boazinha, de timidez, de auxílio ao próximo, de espiritualidade, salvadoras, controladoras. Vamos entregar as nossas máscaras, nos liberando e pedindo ao nosso eu superior essa ajuda. Para que possamos reverberar ainda mais em nós mesmos. Nesse momento, dentro do tempo da liberdade ainda, vamos colocando os círculos das pessoas a que somos vinculados. Os círculos dos nossos amigos, dos nossos familiares, das pessoas que trabalham ou que já trabalharam conosco, dos vizinhos, das pessoas que nós evitamos, das desculpas construídas, observando cada um e permitindo também essa dissolução, pedindo que queime nesse grande portal 9 todas as energias e trocas de julgamento, de trocas desarmônicas, de pensamentos e crenças que se misturaram conosco, de todas as coisas que fizeram com que nós nos perdêssemos de nós mesmos. Vamos entregar todas as nossas partes que acreditam que por sofrimento nós seremos realizados, de que o trabalho precisa ser sofrido, precisa ser duro, de que é preciso ceder para se relacionar. A necessidade de sofrer para ser vista no mundo, para ter lugar, para ter espaço. Vamos entregar as doenças conhecidas e desconhecidas. Vamos pedir que o nosso mentor nos auxilie a liberar do nosso corpo astral essas doenças. As doenças que ainda nem chegaram no nosso corpo físico. Pedindo aos senhores do karma, nesse instante, a mestra Nada, a mestra Rovena, a mestra Sananda, ao arcanjo Jofiel, Ezequiel, Rafael, que possam se fazer presentes por nós, nos auxiliando na entrega de todas as lutas que não temos conhecimento, das nossas consciências que estavam acopladas ao nosso campo e que hoje possam ser dissolvidas e entregues às suas origens, deixando o nosso campo limpo,
e purificado dessas interferências. Vai entregando todos os ciclos que precisam ser encerrados, não precisando se aprofundar nessas histórias, apenas entregando a esse portal de número 9 que está à sua frente. Que a luz da consciência dissipe de todos nós as sombras da ignorância da nossa jornada. Que a compaixão seja nossa guia em todas as interações. E que a bondade possa nos trazer e acolher a nossa paz. Realinhando o nosso caminho com gratidão e dissolvendo todos os nossos karmas. Dissolvendo todos os nossos karmas pela sabedoria e não mais pelo sofrimento. Que conforme a autorização do eu superior de cada um, possamos registrar no nosso corpo, no nosso campo essa informação, para que a partir de agora o nosso caminho com gratidão e aprendizado dissolva todos os nossos karmas pela sabedoria e não mais pelo sofrimento. Que essas energias ecoadas dentro desse salão do Templo da Liberdade, do raio violeta, possam ancorar em nós agora a liberdade, o perdão, a transmutação e o equilíbrio. Esse portal vai agora se fechando lentamente. Diminuindo de tamanho, e ainda enquanto vai diminuindo, nós podemos ir entregando tudo o que precisa ser entregue para o nosso bem maior. Vamos, enquanto esse ciclo vai se fechando, intencionando também que sejam encerrados os ciclos de disputas, de controle, de guerras que influenciam a nossa região, o nosso local, o nosso país, o nosso planeta. Vamos entregando todas as energias que não fazem mais sentido na nossa jornada, no planeta que estamos chegando agora. E conforme vai se fechando, suavemente, esse portal vai irradiando uma luz branca curadora, banhando todo o nosso corpo e selando todos os pontos onde os bloqueios foram liberados. Essa luz vai curando todo e qualquer resquício energético. Sinta esse espaço que se abriu dentro de você. Sinta esse preenchimento da luz, da paz, da potência. Uma semente de luz. Uma pequena semente de luz que vai representando as suas novas intenções, seus novos ciclos para serem plantados nesses espaços. Pode ser a semente do amor próprio, da prosperidade, de um novo relacionamento, de novos objetivos. Vamos aproveitando a presença dos senhores do karma e registrando esses novos objetivos, cocriando a nossa realidade. Da primeira pergunta que eu fiz lá, né? Como nós gostaríamos
que estivesse a nossa realidade agora. Vamos permitindo que esses pensamentos possam co-criar agora essa realidade com o máximo de detalhes possível, te conectando com essa dimensão e intencionando que os senhores do karma possam nos conectar a essa realidade etérica no plano material. Até que todos esses detalhes que nós vamos mentalizando, recomeçando, possam se expandir, se expandir, se expandir até a fonte criadora. Vamos entregando a fonte criadora, a Deus, Pai e Mãe, as nossas projeções e as nossas intenções. E a fonte criadora vai nos devolvendo a energia do recomeço. Eu sinto nesse salão agora uma grande confraternização, onde eu vejo abraços, risadas, como se houvesse aí uma contemplação dessas visualizações, desse trabalho que foi realizado. Vamos respirando, agradecendo, colocando o nosso coração cheio de gratidão e agradecimento aos senhores do karma, aos mestres da fraternidade branca, às mentoras Rovena, Mestra Nada, Mestre Sananda, aos arcanjos que se fizeram presentes. O cristal já está tão pequenininho novamente, essa chama finalizando, agradecendo pelas lições, pelos desafios, por tudo que nos ajudou a crescer e que hoje está encerrado. Mestre Saint Germain vai transformando esse cristal, diminuindo, até que ele se torne um grão de areia e seja totalmente eliminado. Dando lugar ao fogo violeta. Uma nova chama também no tempo da libertação. Nós vamos nos despedindo, saindo desse grande salão, descendo as escadas, nos conectando agora com os nossos mentores e voltando ao nosso jardim. Voltando em 1, 2, 3. Sentindo os nossos pés no jardim, caminhando, observando esse lugar. Tomando um banho de cachoeira. Agradecendo também a equipe de Aruanda, os caboclos, os pretos velhos, aos Exus, por todo o ancoramento. Agradecendo ao eu superior de cada pessoa que agora na dimensão da consciência crística possa trazer, conversar com a sua alma, alinhar as ideias, as resoluções de tudo o que aconteceu. Vamos nos despedindo também do nosso eu superior. Se houver algum recado que eles possam aproveitar agora,
a trazer uma palavra ou um objeto, registrando essa palavra e esse objeto no campo. 1, 2, 3. Agradecendo aos guias, aos mentores, aos protetores, pedindo a geometria da flor da vida de Arcanjo Metatron na cabeça, os pés, dos pés à cabeça, cabeça aos pés, passando por todo o nosso corpo, renovando as nossas células, os nossos átomos, com essa geometria sagrada. Vamos respirando e permitindo que essa limpeza de Arcanjo Metatron aconteça em todos os nossos chakras, no nosso corpo etérico. Em um abraço ao nosso eu superior, nós vamos desacoplando dessa energia e voltando, atravessando as camadas brancas, coloridas, azuis, douradas, claras, escuras. Nós vamos voltando na velocidade da luz para dentro do nosso planeta Terra, das barreiras magnéticas, voltando ao nosso planeta, ao nosso país, à nossa cidade, nossa residência, entrando pelo nosso coronário até o nosso coração e expandindo a nossa alma por todo o nosso campo, acoplando essas informações ao nosso corpo físico em 1, 2, 3, sentindo as nossas raízes, aos nossos pés, pedindo de Oralém de Vaz, a luz e fé que fechem todos os portais que foram abertos, fechando o registro de cada pessoa, fechando todos os portais em 1, 2, 3, fechando os registros, fechando os registros, fechando os registros. Pedindo a Giramundo que possa transmutar e encaminhar tudo que precisa ser encaminhado, voltando aqui agora e acoplando os nossos corpos em 7, 6, 5, 4, 3, 2, o plano mental superior e inferior, corpo astral, duplo etérico. Vamos mexendo devagar. Inspirando, sentindo.